pois ele foi punido com 2 jogos no Chelsea. Por causa do que ele disse, que claro, não falou nada de explícito, tudo implícito naturalmente, com sorrisos e tal, mas que deve ter caído muito mal. Eu não digo que não, mas daí a puni-lo, não sei. Agora vamos revisar porque é uma das notícias do dia, a punição do Chelsea de 2 jogos sem poder jogar. O próximo jogo, não lembro se é contra o Brentford, mas depois é contra o Manchester City, e aí tem muita coisa importante em jogo. E ou seja, não houve, nem o clube, nem o treinador hesitaram, e já vamos ouvir o treinador. Porque antes, coisas importantes em relação ao Real Madrid, coisas boas, acontece que, é isso, hoje só perderam a sessão. Mendy, Thibaut Courtois e Rodrigo, digo coisas boas, porque desses a gente já sabia que eram de longa duração. O do Rodrigo, enfim, vocês já sabem como é. Mas o Courtois pode ir encurtando os prazos. E quem a gente achava que talvez pudesse encurtar os prazos e já pudesse estar treinando com os companheiros depois da pausa é o Mendy. Ainda não, será preciso esperar mais um pouco, mas acredito que em breve estará. Recentemente, vimos ele na pausa com a bola, no gramado de Valdeverde. Mas enfim, pelo menos o resto está. Hoje falou Arbeloa, temos o vídeo ao vivo já disponível. Com essas declarações sobre Mbappé e sobre Bellingham, ele disse que não se importava que não tivessem usado ele pela Inglaterra, embora ele não tenha dito isso. Parece estranho que Tuchel não tenha feito isso, mas ele seguirá evoluindo nos minutos em campo. A dúvida é se vai colocá-lo contra o Mallorca. Eu acho que não, eu acho que o Bellingham ainda não, mas acho que o Mbappé sim. E aí alguém perde a titularidade. Todos nós entendemos que Brian, porque além das declarações do Arbeloa, também soou como um Brian, obrigado pelos serviços prestados como titular durante esse tempo. Continue trabalhando, que você terá mais minutos, mas agora no banco. Não disse literalmente, mas foi assim que entendemos. Esse foi o treino da manhã, treino no qual também vimos algo muito divertido. E é isso que o Vini faz com o Trent Alexander-Arnold. E é uma caneta com humilhação. Basicamente, eles caem na risada. Obrigado. Vamos lá, com Militão e companhia. E o pobre Trent Alexander-Arnold, bom, ele tem que ser consolado aqui, né? Bom clima, como eu disse, o poder da amizade, o bom ambiente do vestiário, a primavera, todos esses lugares comuns que temos ultimamente. Os madridistas muito presentes, por isso Arbeloa de manhã, alguém dizia, parece que ele é só mais um, né, do Twitter do Real Madrid, e que nos lê, nos escuta, e que, olha, adoraria twittar. Também falava justamente sobre isso. Mas somos o Real Madrid e temos que sair para provar isso a cada partida e todos juntos com essa grande união, sabendo que quando chega a primavera, este Real Madrid sempre costuma dar o melhor de si mesmo e esse é o objetivo que temos. Mas somos o... A partir de amanhã, Arbeloa comentou sobre o jogo contra o Mallorca e disse que colocou vários alarmes no celular por causa da partida. Ou seja, um aviso aos navegantes de que também. Quando perguntado sobre Mbappé e sobre o compromisso defensivo, ele disse que quer todos comprometidos e sem poupar nenhum esforço ao final de cada partida. Você vê que Arbeloa manda recados, mas ele sempre como também elogia seus jogadores e é muito positivo. E ele agrada os jogadores e tudo isso e dá donuts para eles. De manhã, se ganham as partidas, ele faz esse jogo duplo, que me parece algo que no começo eu achava que era só para aparecer, mas que está dando certo para ele. Ou seja, tratar os seus jogadores, tratá-los bem, mantê-los ali sempre muito felizes, com elogios e tudo mais. Mas ao mesmo tempo com essas mensagens, mas onde fica a linha entre uma coisa e outra? E exigir ou castigar ou mandar mensagens do tipo, se você não fizer isso, não joga. AM. Isso é muito complicado, porque não é uma linha tênue, é uma linha muito grossa. Você não pode ir do A ao Z, do branco ao preto, sem passar pelos tons de cinza. Não sei como ele faz, mas por enquanto está funcionando para ele. E olha, que maravilha! Ou seja, incrível.
mas também acontece o que acontece com o Madrid na primavera. E toda essa besteira, besteira no bom sentido, de que agora a gente cresce. E a Champions? E aí vem o Bayern nos visitar e tal, e isso traz lembranças e tudo mais, que é maravilhoso. Eu sou o primeiro a entrar nessa. Também envolve vencer em campos muito desagradáveis, como o do Mallorca, onde o Madrid, ultimamente, bem, não tem dado certo, nem de longe. Olha, no ano passado empatamos lá com o Ancelotti, primeira rodada de uma temporada, a passada que foi terrível. Depois é isso, e os raílos, os mais feios. Olha, acho que igual. Vinícius não começa jogando, não vou te dizer que seja melhor, porque eu quero aproveitar o melhor Vinícius. Mas, talvez para evitar isso, bom, eu acho que eles têm que contar com os que vão entrar para terça-feira. Atenção, porque Harry Kane se machucou. Bom, Harry Kane se machucou. Harry Kane. Já se sabia que ele não ia jogar essa segunda partida com a Inglaterra. Já se especulava com a ideia de que o Bayern fizesse o mesmo de sempre, né? Não é só o Bayern que faz isso, muitos clubes também fazem. Nem vou citar o Arsenal. No final, 11 jogadores, incluindo Zubimendi, voltaram para ir à seleção espanhola. E dizem que bom, porque, enfim, era uma mensagem que Arteta já tinha deixado para eles antes dessa data FIFA, porque é muita coincidência, né? E nesse caso, começaram a dizer, há dias, olha, Harry Kane não vai jogar a partida do fim de semana, vai receber descanso, o que se confirmou. Mas, na terça-feira, ele vai estar. Vamos ver se ele estará na terça-feira. Hoje, porque isso é notícia de última hora, começamos a pensar que poderia acontecer, pois agora se sabe disso, né? Ele tem esse problema no tornozelo, esses incômodos no tornozelo, e não vai estar na partida contra o Freiburg na Bundesliga. Certo. Vamos falar sobre o Enzo, porque é impressionante. Quer dizer, ele foi punido, ele foi sancionado no Chelsea por dizer isso. Nada, ele escolheu uma cidade da Europa para morar. Eu gosto muito de Madrid porque é muito parecida com Buenos Aires. A comida, tudo. E diz hoje, Rui Ruizenhor. Esse homem se chama mais Rouxinol, não é? O técnico do Chelsea diz, falei com Enzo há 1 hora e, como clube, de futebol comigo, de verdade às vezes, como isso vai rápido. Como parte desse processo, tomamos uma decisão. Ele não estará disponível para o jogo de amanhã, nem para o do Manchester City no próximo domingo. Acho que para Enzo é decepcionante falar dessa maneira. O que vou dizer sobre Enzo é que, como pessoa, como indivíduo, não tenho nada de ruim para falar dele. Mas acho que ele ultrapassou um limite em relação à nossa cultura, um momento, a nossa cultura, poxa vida, então melhor ainda, e o que precisamos construir, então temos que impor uma punição. Essa foi a decisão que tomamos. Certo, bom, então vamos ver. Aliás, acho que ele também falou algo sobre Cucurella, que também disse algo sobre o Barça, perguntaram para ele sobre a possibilidade de ir para o Barça. E não sei o que Cucurella não foi tão, nem com, não foi, é que também você não diz. Enzo Fernandes também não foi além, mas acho que também teve um toque para o Cucurella, não uma sanção. E sobre o Enzo, bom, não sei, coloquem aí nos comentários, me parece um pouco exagerado. Agora bem, a pergunta é a seguinte, nós gostaríamos de um jogador? Se contratássemos o Enzo, ele talvez agisse assim também, dizendo que quer ir para cá ou para lá, e não só por causa do Madrid. Sobre o Toni Kroos, bom, Toni Kroos, dizer que é um dos jogadores que mais impressionou ele, jogar contra ele e tal. Isso, imagino que o clube também deve ter monitorado, mas que não vão incluir isso nesse processo. Mas basicamente foi isso, né? E além disso, porque ele falou isso 2 vezes, uma vez com amigos em um canal no YouTube também, e nessa entrevista um pouco mais séria que ele estava com a esposa ao lado, né? Com a esposa ao lado. Ele voltou a falar sobre Madrid, e realmente é verdade que dá vontade de dizer, pô cara, se controla um pouco. E se são mensagens para o Real Madrid, bom, já foram entendidas, mas claro, é o seu clube. Eu entendo que um clube como qualquer outro, nesse caso o Chelsea, defenda a sua cultura de clube. Ou seja, olha, aqui estamos todos, comprometidos ou não estamos, e essas declarações por aí fora, com segundas interpretações e tal, eles não gostam, e eu entendo perfeitamente.
Poderiam ter dado só um jogo de suspensão, pô. Esse próximo, que não parece tão difícil, e depois contra o Manchester City, aí sim, jogar. Mas deram 2, são 2 mesmo, impressionante. E por último, numa manhã cheia de coletivas de imprensa e de coisas, isso do Simeone, olha que eu sou zero suspeito de dar razão ao Simeone em muitas coisas aqui. Enfim, a gente já pegou pesado com esse cara, porque ele faz muita coisa errada e porque depois, além disso, em relação àquilo do Vinícius, quando ele disse aquilo para o Courtois, depois que jogaram coisas no Courtois, o pessoal da Frente Atlético, lá no Metropolitano, etc. Bom, vocês já sabem o que eu acho desse cara, mas hoje ele falou alguma coisa sobre os cantos do outro dia em Cornellá? E tudo o que tem acontecido na Espanha ultimamente, embora aqui eu sinta falta. Abra um parêntese, na época ele disse isso ao Vinícius? Certo? Ou em relação ao Simeone, você tem toda razão. Como parte importante que você é do nosso futebol, quero te perguntar sobre um episódio que aconteceu essa semana e deu muito o que falar na terça-feira, aqueles lamentáveis cânticos racistas na partida da seleção, também quando publicaram isso. Queria saber sua opinião, se você acha que na Espanha temos um problema com isso, ou no futebol em geral. Repito que aqueles cânticos não eram isso, se eram ou podem ser considerados islamofóbicos ou de intolerância religiosa e tal. Mas enfim, está tudo explicado no vídeo daquele dia, principalmente porque isso já acontece, e há muito tempo. Além disso, e muito mais terrível, desculpa, mas muito mais terrível, porque não é a mesma coisa te chamarem de muçulmano do que te chamarem de macaco por centenas e milhares de pessoas. Entende? Já aconteceu com Vinícius e ninguém se indignou aqui. Nesse nível de mídia, treinadores e pessoas do futebol, bem-vindos aos que agora se preocupam com esse tema e reconhecem o problema social. Com certeza concordo com o que o Simeone vai dizer. Acho que é social e mundial. Não é exclusivo da Espanha, Argentina, Brasil ou outro lugar. É social. O respeito que se perdeu há milhões ou vários anos, o respeito que tínhamos pelos pais, pela escola, pelos professores da escola, pela polícia, ao diretor-geral de um clube, ao treinador, aos presidentes. Hoje isso se perdeu e todos precisamos trabalhar nisso. Com a consciência e a visualização de que com fé, acreditando em Deus e sabendo que o caminho é acreditar, é possível melhorar. Bom, ele coloca essa mensagem religiosa no final, o que eu não vou dizer que acho ruim, muito pelo contrário. Hoje, esse tema é ser punk. Na verdade, para os tempos em que estamos vivendo, não acho ruim, muito pelo contrário. E ele está totalmente certo, Ele também deveria dar o exemplo, mas enfim, perdeu-se o respeito pelas hierarquias, perdeu-se o respeito pelos mais velhos, perdeu-se o respeito de modo geral, né? E, bom, isso acaba resultando no que vemos nos estádios de futebol, no que vemos nas ruas, no que vemos no dia a dia, na vida. E nisso eu concordo absolutamente. Antes se respeitava muito mais. Havia outros problemas, hoje superados, mas concordo com o Cholo. Encerro por aqui. Tudo de bom e deixem um like se gostaram. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, por favor, comente, compartilhe. E é isso, que você tenha uma ótima Sexta-feira Santa. Nos vemos no próximo. Tchau!